Porque quando Cristo que está dentro de mim se revela para alguém que não o conhece, ele vai sentir a sede de beber da mesma água que eu bebo. Aí fica muito mais tranquilo a gente dizer: quero, entrega a tua vida a Jesus. Entreguei agora você pode cultuar comigo, porque a igreja é lugar de culto. E culto é ambiente de oferecer adoração a quem nós conhecemos. Este ambiente é o lugar de adoração, culto, louvor. Por quê? Porque só pode cultuar, louvar e adorar aquele que a gente conhece. Então agora que a gente já te apresentou Cristo, você pode cultuar com a gente, porque você conhece Cristo. Aí fica mais fácil vir para a igreja. Senão a gente passa dias, meses e anos evangelizando alguém da seguinte forma: vamos à minha igreja, e a pessoa nunca vai na nossa igreja. Por quê? Ela precisa primeiro ver Deus em nós, para depois ver Deus dentro da nossa igreja. Quem pegou? A igreja de Antioquia vai perceber este ambiente missionário limitado a uma etnia. Por quê, André? A gente vai descobrir no texto que existiam várias pessoas: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. São pessoas de diversas etnias. São pessoas africanas, são pessoas siríacas, são pessoas que eram judeus por nascimento, mas todos eles eram judeus por religião. Todos eles eram judeus. Independente de onde eles haviam nascido, eles eram judeus, a mensagem estava centralizada dentro deles. O que vai fazer a diferença na igreja em Antioquia, e vai marcar a igreja de Antioquia como centro missionário do seu tempo, vai tirar a autorização missionária de crédito de base missionária de Jerusalém e passar para Antioquia, porque até o capítulo 12, o centro missionário da igreja vai ser Jerusalém. Até o capítulo 12, o apóstolo missionário da igreja vai ser Pedro. A partir do capítulo 13, a igreja missionária como base vai ser vista em Antioquia. Pedro é como se fosse deixado de lado e Paulo começa a ser centro do discurso de Lucas ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Por que isso acontece? Simplesmente por uma verdade que o texto vai nos revelar, ou por que não dizer uma das verdades, mas nós só vamos conseguir falar sobre uma, simplesmente sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, e nós lemos: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas. Diga para alguém do seu lado: havia alguns profetas. Diga com vontade: havia alguns profetas. Sabe qual que é o segredo de uma igreja se tornar missionária? Um deles é este: a existência de profetas no ambiente religioso. Por quê, André? A palavra profeta, diferente do que muitos de nós pensam, ela atinge uma proporção muito mais intensa. Ser profeta no Antigo Testamento, o que era, André? Ser profeta no Antigo Testamento não era simplesmente ter revelações do futuro. Até porque 90% das mensagens proféticas do Antigo Testamento, do ministério de profetas do Antigo Testamento, não eram predições futuras, escatológicas, não. 90% do ministério dos profetas era estritamente voltado ao passado e não ao futuro. Como assim, André? Para ser profeta no Antigo Testamento, escute isso, porque isso vai mudar o teu conceito. Para ser profeta no Antigo Testamento, precisava no mínimo ter duas características. A primeira, conhecer a lei, conhecer a palavra. É por isso que existia escola de profetas. Já que não existia sinagoga, existia escola de profetas. Para eles aprenderem a profetizar, para eles definirem quem vai receber a profecia, não. Para eles aprenderem a lei. Um profeta era quem conhecia a lei na íntegra, quem sabia o que estava escrito. A primeira característica do ministério profético era conhecer a lei. Qual era a segunda característica do ministério profético, André? Saber olhar para o seu tempo. Além de conhecer a lei, saber identificar qual era a ambiência que o povo de Deus estava vivendo. Como assim? Eu sei o que está escrito na lei, e pelos olhos da lei, eu passo a olhar o que está acontecendo no ambiente que eu estou inserido. Eu passo a vislumbrar. Depois que eu olho o que está acontecendo, eu faço um filtro. Como assim, André? Eu pego as ações, as atitudes do povo e filtro pela lei. E a lei vai me dar um destino. A lei vai me revelar um futuro.
O que a lei me revela? Deuteronômio, por exemplo, capítulo de número 28. Se for obediente, se andar nos meus passos, se obedecer a minha palavra, eu serei contigo. Promessas e aliança da lei. Abençoarei os que te abençoarem, você será cabeça e não cauda, emprestará e não tomará emprestado, a terra que você pisar será tua por direito, eu serei o teu escudo, eu serei tua proteção, aqueles que vier contra ti virão contra mim, se obedeceres a minha palavra. Entretanto, a lei trazia um outro caminho. Todavia, contudo, porém, mas, entretanto, se desobedecerdes a minha palavra, e se desviardes do meu caminho, eu fecharei os céus, eu permitirei a praga, eu permitirei pestes, eu, o Senhor, destruirei vocês. O profeta pegava a lei e descobria que se o povo estava adorando somente a Deus, a bênção do Senhor viria. Então ele se colocava de pé e diria: o Senhor irá nos abençoar, virá chuva sobre a terra, a chuva regará a nossa colheita, e todos diziam glórias a Deus. Entretanto, se o profeta pelos olhos da lei vislumbrasse um desvio doutrinário, a ausência de adoração exclusiva a Deus, ídolos instaurados no meio do povo, o povo cedendo às tentações e às concupiscências, o profeta se levantava e dizia: não haverá chuva sobre a terra, o Senhor vai trazer juízo sobre esta terra vai ser destruída, e a condenação não vinha dele, a palavra de juízo vinha da onde? Da lei. A palavra de juízo vinha da lei. Logo, o profeta precisava ter a capacidade de entender a lei e de também entender o seu momento e qual era a ambiência que ele estava vivendo, e coragem para fazer aquilo que Deus havia o escolhido para fazer, anunciar o caminho correto. Sabe por que a igreja de Antioquia vai viver a revolução do ministério evangelístico e missionário no livro de Atos dos Apóstolos, sendo a porta de entrada da graça para os gentios, na igreja de Antioquia, sendo eles pela primeira vez chamados de cristãos e anunciando a mensagem para o povo gentílico, a ponto desta mensagem chegar até nós? Porque existiam homens que aprenderam a olhar para o ambiente que eles estavam inseridos. Existiam profetas. Os profetas do Novo Testamento já vão ser mais movidos por uma ação dinâmica que nós vamos chamar de Espírito de Deus. A Bíblia nos apresenta como Espírito. Eles talvez não eram tão doutos assim, mas eram movidos pelo Espírito do Senhor e tinham a capacidade de olhar o seu tempo. E como eles olhavam o seu tempo, eles vão descobrir: a igreja está centralizada em uma única religião, em um único povo, em uma única etnia, está presa dentro de 4 paredes. Estamos vivendo uma crise e não podemos nos conformar com isso. Precisamos mudar este ambiente. Jesus não nos chamou para pregar somente para judeus. Jesus não nos chamou somente para evangelizar judeus. Jesus nos chamou para que a mensagem chegue aos confins da terra. O povo foi espalhado, mas a mensagem só está sendo pregada para judeus. Alguma coisa está acontecendo de errado. Uma crise foi instaurada e a gente precisa mudar este contexto. E como a gente consegue mudar este contexto, André? O texto vai dar a continuidade da ação da existência de profetas e mestres, porque a Bíblia diz: existiam profetas e mestres, a saber, versículo 2: e servindo eles ao Senhor, jejuando, orando, disse o Espírito: apartai para mim a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho proposto. Quando eles identificam a crise, o que eles vão fazer? Clamar a Deus, invocar a Deus, suplicar ao Senhor. André, até agora eu entendi, mas eu preciso que você aplique isso para mim, porque esta palavra precisa soar como verdade no meu coração. O que nós precisamos na nossa geração são de pessoas que estejam completamente vinculadas aos propósitos de Deus e tenham a capacidade de olhar para o seu tempo e identificar as crises do seu tempo, e depois de identificar as crises do seu tempo, tenham competência de saber qual é o único caminho de resolução, que é a busca pelo próprio Espírito de Deus, a busca pela ação dinâmica do Espírito, pois só Ele pode romper com ambientes de crise no propósito da igreja.